Bom, nessa aula aqui agora, a gente vai ver alguns dos comandos básicos aqui no Linux, justamente para a gente conseguir se habituar à linha de comando e para a gente pra gente não ficar tão perdido nas próximas aulas, porque algo que a gente vai utilizar muito é... Porra, minha câmera tá travando de novo. Porque algo que a gente vai usar muito é a linha de comando. Bom, então eu já estou logado aqui no Linux com o meu terminal. Nas aulas passadas nós já vimos alguns comandos, como o pwd, né, que lista o diretório atual que a gente está, o ls, que lista os arquivos de um determinado diretório, e o cd, né, que serve para a gente acessar algum diretório. Foram alguns dos comandos que a gente já viu. Então hoje a gente vai dar uma aprofundada melhor, tanto nesses comandos como em alguns outros comandos mais básicos. Como a gente viu, o ls ele serve para listar os diretórios, os arquivos de um determinado diretório. Só que quase todos, né, quase 100% dos comandos dos programas que a gente tem aqui, eles têm parâmetros, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do próprio ls. O ls ele tem um parâmetro muito útil, que é o parâmetro l, que serve justamente para listar os diretórios, os arquivos de um diretório, no formato de lista, né? Que ele mostra, inclusive, muito mais informação de cada um desses arquivos. Se você não está habituado com essas distribuições, isso pode parecer um pouco confuso para você. Mas eu vou explicar aqui agora, bem rápido, você vai ver que isso aqui é bem simples de entender e não tem nada de muito confuso, né? Por exemplo, essa primeira coluna que a gente tem aqui, ela serve para dizer não só o tipo do arquivo que a gente tem aqui, como também as permissões desse arquivo. Por exemplo, aqui eu consigo saber que todos esses arquivos aqui, na verdade, são pastas, justamente por causa da cor, né? É o meu terminal aqui, ele já colore para mim bonitinho, então eu já sei que tudo isso aqui para mim são pastas. Esse daqui eu sei que não é uma pasta. Só que se não tivesse colorido, uma forma de interpretar isso é justamente pelo primeiro caractere. O primeiro caractere vai sempre dizer o tipo de arquivo que tem aqui. Então, por exemplo, esse D aqui é de diretório. Aqui é um diretório. Quando não tem nada, é porque é um arquivo de texto, né? Um ASCII simples aqui. A gente tem outros tipos de caracteres aqui, como por exemplo é o caso do L, né? Que seria um link simbólico. Mas por agora a gente não vai se aprofundar muito nisso aqui não. Esses outros aqui, ó, que de início pode ser que seja o mais complexo. É o que pareça ser mais complexo, né? Mas na verdade também não é bem simples. Por exemplo, tudo isso daqui ó, é uma repetição de 3. Como assim uma repetição de 3? Eu posso dividir isso aqui ó, em 3 partes. Essa primeira parte, essa segunda parte e essa terceira parte, que vão significar basicamente a mesma coisa. Por exemplo, nessa primeira coluna aqui, ó, nesses 3 primeiros caracteres, eu tenho as permissões referente ao usuário que é o dono desse arquivo, né? O dono do arquivo normalmente é quem cria o arquivo. Não necessariamente é quem cria o arquivo. A gente vai ver isso mais pra frente, que a gente consegue alterar as permissões do arquivo, mudar o dono desse arquivo e tal. Mas a gente consegue ver o dono do arquivo justamente aqui, ó. Então eu sei que o dono desse arquivo é o Messias. Como eu estou logado com o usuário Messias, então eu sou o dono desse arquivo. Então aqui, por exemplo, está dizendo que eu tenho permissão de leitura, né? Ou seja, de read, eu posso ler o conteúdo desse arquivo. Eu também tenho permissão para escrever nesse arquivo. Então, se eu quiser alterar ele, renomear ele, alterar o conteúdo desse arquivo, eu tenho as permissões. E esse último tracinho aqui simboliza que eu não tenho permissão de executar ele. No caso aqui do diretório, por exemplo, repara que eu tenho agora o xzinho, que simboliza que eu tenho permissão de execução. Eu não tenho as permissões de execução desse arquivo, justamente porque ele não é um arquivo executável. Mas se eu quiser, eu posso atribuir aqui essas permissões, mas ele não é um arquivo executável. Repara que o diretório, todos esses diretórios meus aqui, eu tenho a permissão de execução. O que significa isso? Significa que eu posso acessar esse diretório. Quando um diretório tem a permissão de execução, significa que eu posso entrar dentro desse diretório.
E os outros aqui, ó, simboliza a mesma coisa, as permissões de leitura, de escrita e de execução, só que esse segundo aqui já representa as permissões dos usuários que estão no grupo Messias. Né? A gente vai ver mais para frente também a questão de grupos, mas os grupos servem basicamente para você ajustar as permissões de arquivos, de diretórios. Depois eu vou dar um exemplo melhor. Mas, por exemplo, os usuários que fazem parte do meu grupo, do grupo Messias, eles não têm permissão, por exemplo, de alterar o diretório. Eles têm permissão de alterar o meu arquivo, eles podem alterar o meu arquivo, mas eles não têm permissão, por exemplo, de escrever, de alterar o meu diretório. Esse diretório aqui, por exemplo, ele já tem permissão. E esse terceiro aqui simboliza os outros usuários. Então, por exemplo, qualquer outro usuário dentro desse sistema já não vai ter permissão, por exemplo, esse arquivo aqui, já não vai ter permissão de alterar esse arquivo. Eles vão conseguir ler o arquivo, mas não vão conseguir alterar. A gente vai aprofundar nisso um pouco melhor mais para frente. Então, como eu mostrei, aqui significa as permissões e o tipo de arquivo. Aqui nós temos o nome do dono do arquivo, o nome do grupo que esse arquivo faz parte. Aqui a gente tem o tamanho desse arquivo em bytes. Então, por exemplo, 82 bytes. Todas as pastas vão ter sempre 4096 bytes, que é o padrão do tamanho das pastas. E aqui a gente tem a data de última modificação ou de criação, né? Essa aqui é basicamente a data, o dia, o mês e o horário e os minutos. Se eu quiser ver todos os parâmetros, na verdade, se eu quiser ver um guia rápido de todos os parâmetros de um determinado comando, praticamente todo comando vai ter esse parâmetro aqui, ó, traço help. Se não for o traço help, vai ser o traço H. Vai ser sempre um dos dois. No caso que o traço H ele faz outra coisa, vou mostrar depois. Mas, por exemplo, rodei o traço help, ele me mostra um guia rápido dos parâmetros mais usados aqui no LS. Você pode dar uma olhada, tem vários parâmetros interessantes. Um muito bom que a gente vai ter que se habituar a utilizar é o traço A. O que o traço A faz? Aqui ele tem uma breve explicação. Ele não vai ignorar entradas que começam com um ponto. Vamos ver isso aqui na prática. Se eu rodar aqui o LS traço A, por exemplo, repara que agora ele vai me mostrar vários outros arquivos. Arquivos que começam com o caractere ponto. O que esse caractere ponto aqui ele simboliza? Ele simboliza um arquivo oculto. Né? Normalmente, ele não é exibido na visualização normal justamente para não atrapalhar, porque normalmente esses arquivos ponto aqui são arquivos de configuração, arquivos que representam uma norma ali de execução. Então, normalmente eles não são exibidos na listagem padrão. Quando você abre, por exemplo, o seu gerenciador gráfico aqui, o meu ele já está configurado. Mas se você vir aqui, ó, o padrão dele é ficar assim, ó, que ele não vai mostrar também esses arquivos ocultos. Mas você pode visualizar eles também perfeitamente. É legal a gente se habituar a utilizar o traço LA, principalmente nós que estamos focando mais na parte de segurança, porque como eu falei, muitas vezes esses pontos aqui ó, são arquivos de configuração, que tem alguma coisa importante, então pode ser que alguém tenha colocado alguma coisa interessante aqui que a gente possa ter interesse, né? Um outro comando que a gente viu é justamente o cat. Né? O cat ele serve para você visualizar o conteúdo de um arquivo. Aqui eu tenho uma pequena cola, os comandos que eu pretendo passar. O cat, novamente, ele também tem outros parâmetros. Um parâmetro interessante que o cat tem é para visualizar as linhas. Então, por exemplo, se eu dou um cat no cola, por exemplo, e passo o parâmetro traço N, ele vai me mostrar as linhas exatas que esse arquivo tem. Não é um comando muito utilizado para contar quantas linhas um arquivo tem. Né? Quando a gente quer contar quantas linhas um arquivo tem, a gente utiliza o WC. Por exemplo, se eu rodar aqui WC cola, ele vai me mostrar quantas linhas esse arquivo tem, quantas palavras esse arquivo tem e quantos caracteres esse arquivo tem. Aqui sim já é um comando mais utilizado para contar linhas. Depois eu vou mostrar aqui que essa visualização, esse método de usar ele pura e simplesmente passando o
o WC, é útil em arquivos pequenos, tá? Quando você tem um arquivo muito grande, não é interessante, justamente porque como ele está contando também a quantidade de caracteres, a quantidade de palavras, ele pode demorar muito para dar um resultado. Então, uma forma mais rápida de utilizar ele é passando o parâmetro -L, que aí ele vai me mostrar apenas a quantidade de linhas. Um comando que a gente já tinha visto era o cd, um outro muito interessante é o cp, para copiar um arquivo. Então, por exemplo, eu posso copiar o meu arquivo cola, eu posso dar um cp cola, eu posso copiar ele tanto para um outro diretório, por exemplo, eu vou mandar ele aqui para o desktop. Se eu der o ls desktop, ele já está aqui. Como eu posso copiar ele também para o mesmo diretório, só que com outro nome, por exemplo, cp cola. Ao invés agora de passar o nome de uma pasta, eu vou passar o nome do arquivo. Eu quero que ele venha para o mesmo diretório atual, só que agora com o nome cola.bcap. Se eu der o ls aqui, agora eu tenho o arquivo cola.bcap. Posso fazer a mesma coisa passando ele para dentro de um diretório. Por exemplo, cp cola. Eu vou mover o cola backup para o desktop, só que eu vou especificar também o nome do arquivo, como que eu quero que ele seja alterado o nome dele. Cola.bkp. BKP. Pronto, copiei ele lá para dentro, ls desktop. Vou dar só o ls desktop, que para listar os arquivos que estão dentro do diretório desktop, eu tenho o meu cola e o cola bkp. Eu também posso mover um arquivo. Então, por exemplo, aqui eu tenho o cola no meu diretório atual e o cola backup. Eu posso mover o cola backup para dentro do desktop. Rodei. Tá tudo lá. Cola, cola backup, cola bkp. Um outro comando interessante é justamente para apagar arquivos, né? Por exemplo, aqui eu vou entrar dentro do desktop e eu posso deletar esses arquivos. Por exemplo, remove cola. Deletei o cola. Se eu quiser, eu posso também deletar todos esses arquivos aqui de uma forma muito simples, né? A gente tem esse caracterezinho aqui, que é o caractere asterisco, né? Que é... O nome técnico dele, se eu não me engano, é bash expand, mas o que ele faz é interpretar qualquer coisa. Então, por exemplo, como a gente já viu, o RM, ele deleta arquivos. Se eu passar o RM pura e simplesmente aqui assim, eu vou deletar tudo que está aqui nesse arquivo, tudo que está aqui nesse diretório. Mas, por exemplo, eu vou copiar o cola backup, vou copiar ele como cola original. Eu vou colocar com K. Copiei, ele está aqui. Se eu quiser, por exemplo, remover só todos esses colas aqui de um jeito mais rápido do que passar um por um, eu posso usar o bash expand, né? Que como eu faço? Eu digito cola, por exemplo, cola asterisco. Então ele vai pegar tudo que começa com cola e qualquer outra coisa. Se começa com cola e tiver qualquer outra coisa que tiver aqui, ele vai chegar e vai deletar. Se eu der o ls, deletei todos, menos o meu cola. Você tem que tomar cuidado com esse comando, porque já aconteceu comigo algumas vezes. Por exemplo, eu estou aqui no meu diretório atual e vamos supor que eu quisesse deletar todos os arquivos que chamassem cola. Eu passo cola, espaço e esse caractere. Você tem que tomar muito cuidado, porque repara que aqui ó, eu coloquei um espaço. Então, o que eu estou falando aqui é que eu quero remover o arquivo chamado cola e todo o resto. Como aqui eu estou com o meu usuário padrão, eu estou no meu diretório, eu vou deletar tudo que está aqui. Se você tivesse, por exemplo, com o usuário root, é um comando ainda muito mais perigoso, né? Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Eu posso trazer o arquivo cola original, repara que eu deletei... o meu cola também está aqui. Eu vou remover o meu cola aqui também. Agora eu vou trazer o arquivo cola original, que está lá no desktop, para cá. Né? Eu posso fazer isso de várias formas. Por exemplo, eu posso dar o move desktop cola original. Eu posso passar o caminho completo, /home Messias, que vai funcionar. Só que um jeito mais simples de você fazer isso é usando... Como que eu posso dizer? É usando uma representação do diretório atual. Por exemplo, eu vou dar o LSLA aqui só para você ver melhor.
Repara que entre todos os arquivos que eu tenho aqui, entre arquivos ocultos e arquivos normais, eu tenho esses dois primeiros aqui, ó, que é uma pasta, né? A gente pode ver que é uma pasta chamada dois pontos e uma pasta chamada ponto. Se eu abrir aqui o gerenciador gráfico, pôr para visualizar os arquivos ocultos, já está visualizando. Repara que nem visualizando os arquivos ocultos aqui, eu consigo ver essas duas pastas. Por quê? Porque isso aqui não são necessariamente pastas, né, arquivos no seu sistema. Isso aqui são basicamente duas representações. Repara que aqui eu utilizei ele aqui, ó, esses dois pontos aqui. Porque o dois pontos, ele representa um diretório atual. Então, por exemplo, se eu estou aqui no gerenciador gráfico, eu vou lá para o Downloads. Se eu quero voltar para o meu home, eu simplesmente clico aqui nessa setinha. Eu volto para o meu home. Ou então eu posso clicar aqui e volto para o meu home, ou seja, eu volto um diretório. No terminal, a gente não tem um botão para voltar. Se eu estou dentro do CD Desktop e eu quero voltar um diretório, ao invés de usar o caminho todo relativo, quer dizer, absoluto, /home, Messias, eu posso usar essa representação aqui do diretório anterior. Qual que é o diretório anterior? O diretório anterior do desktop é o Messias. Então, se eu der um CD dois pontos, eu estou dizendo basicamente que eu quero voltar um diretório. E o que que significa esse ponto aqui? Esse ponto, ele representa o diretório atual. Ele já não é uma pasta que você vai usar com o CD, né? Porque você vai dar aqui um CD ponto, você ainda está na mesma pasta. Você não está alterando a pasta. Ele é utilizado mais para quando você vai trabalhar com arquivos. Por exemplo, eu vou mover o arquivo cola original para o meu ponto. Então, eu estou falando que eu vou mover o cola original para a pasta atual que eu estou. Eu estou na pasta Messias. Dei aqui, rodei, está aqui o meu arquivo cola original. O move, ele também é utilizado quando a gente quer renomear arquivos, né? Porque aqui a gente não tem um comando para renomear os arquivos. O que a gente pode fazer é mover o arquivo para o diretório atual com um nome diferente. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero renomear o arquivo cola original para cola. Eu simplesmente dou um move, nome do arquivo que eu quero renomear, e passo o nome atual, cola. Eu movi ele para o mesmo diretório com outro nome. Então, o move ele acaba sendo utilizado também para renomear os arquivos. Deixa eu dar um cat aqui no cola. CP, então tá. Uma forma que a gente tem também de, vamos dizer assim, de criar arquivos, né? Vamos dizer assim, de criar arquivos, é com o eco. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero criar um arquivo. O que o eco faz? O eco, ele printa algo na tela, né? Se eu rodar aqui eco alguma coisa, teste, eu não preciso nem passar aspas. Eco teste, eco qualquer coisa, ele vai printar para mim. É isso que o eco faz. Mas eu posso usar um outro comando, que é o maior. Maior que. Então, se eu faço qualquer coisa, por exemplo, eco teste maior, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar redirecionando a saída do meu comando para um arquivo. Então, por exemplo, se eu passo um eco vazio, eu vou passar um eco vazio para arquivo vazio, repara que agora ele não me mostrou nada. Se eu der um ls aqui, eu tenho um arquivo vazio. Se eu der o cat no arquivo vazio, não tem nada. Porque esse caractere aqui, ele redireciona a saída. Se eu fizer um eco teste aqui, ele não me mostrou nada, mas se eu der o cat arquivo vazio, tá aqui o teste. Isso funciona para qualquer comando. Por exemplo, eu posso dar um ls aqui, só que ao invés de printar a saída, eu quero redirecionar essa saída para um arquivo. Por exemplo, arquivos. Ele não me redirecionou nada, quer dizer, ele não me mostrou nada. Se eu der o cat arquivos aqui agora, eu tenho um arquivo com os meus diretórios, né? Com os meus arquivos e diretórios. Repara que aqui no cola, eu falo que tem dois, né? Tem esse tracinho aqui, e tem os dois. É o maior. Qual que é a diferença dos dois? Porque os dois fazem basicamente a mesma coisa. Por exemplo, se eu der um ls, -la agora,
e usar esse mesmo comando aqui, falar arquivos 2, aconteceu basicamente a mesma coisa. Se eu der um cat aqui, 2. Eu tenho também a mesma coisa. Qual que é a diferença? Vou mostrar a diferença agora. Então vamos supor que agora eu vou rodar um outro comando. Eu vou rodar agora o ls normal. Vou rodar o ls normal e vou passar e vou jogar ele para o mesmo arquivo aqui, ó, arquivos 1. Você lembra o que tem aqui dentro? Aqui dentro tem a mesma coisa que o arquivos 2. Tem o ls com traço LA. Só que agora eu vou rodar o ls normal, vou passar um tracinho, arquivos. Rodei, se eu der o cat arquivos, repara que agora eu tenho só a listagem normal. Por quê? Porque esse tracinho aqui, ele sobrescreveu o arquivos, né? Ele sobrescreveu esse arquivos aqui que eu fiz. Porque esse tracinho aqui, o que ele faz é justamente isso, ele sobrescreve. Agora, quando eu uso o 2 tracinho, vou passar agora 2 tracinhos e vou jogar no arquivos 2 agora. Se eu der um cat aqui no arquivos 2, repara que além da minha listagem original que eu tinha feito, ele adicionou aquela outra listagem. Então essa aqui é a diferença do tracinho para o tracinho, tracinho. Um sobrescreve e o outro adiciona. Um vai adicionar o conteúdo. Se tiver alguma coisa nesse arquivo, ele vai adicionar. Se não tiver nada, ele vai apagar. Eu vou deletar aqui esses arquivos. Olha aqui, ó, eu tenho vários arquivos. Tenho arquivos vazios. Vou deletar todos aqui, ó, com tracinho. O ls, deletei todos. Uma outra forma de criar um arquivo vazio também é usando o touch. O touch ele faz justamente isso, ele cria um arquivo vazio, por exemplo, teste. Daí o touch, tá aqui o meu arquivo. Arquivo vazio, não tem nada dentro, se eu der um cat, não tem nada. Posso deletar ele. Eu também consigo criar diretórios, né? Então, por exemplo, eu vou criar um diretório aqui chamado mkdir diretório. Dei um mkdir diretório, criei aqui o meu diretório. Cadê ele? Tá aqui, ó. Eu também posso remover esse diretório, né? Eu tenho um comando aqui para remover diretórios, tem duas formas. Eu posso usar, por exemplo, o rmdir e passar o diretório. Deletei. Se eu der o ls aqui, ele não tá mais aqui. E aqui eu tenho um outro diretório aqui, ó, que se eu tentar remover ele com rmdir, repara que ele falou aqui, ó, ele não conseguiu remover, ele falou que o diretório não está vazio. Se eu der uma olhada dentro desse diretório, eu vou ter alguns arquivos. O rmdir, ele não consegue deletar o diretório se ele não estiver vazio. Então, ou eu posso deletar todos os arquivos que está dentro dele, depois tentar apagar o diretório, ou eu posso usar um outro parâmetro aqui, que é um outro parâmetro do remove, que é o traço R, né, de recursivo. Então, se eu passo, por exemplo, remove-R, pasta teste, repara que agora ele não reclamou, ele deletou a pasta e todos o conteúdo dessa pasta. Então, você pode ver qual que é a diferença. O traço R, ele pode ser um pouco mais perigoso. Você pode, inclusive, depois configurar o seu RM, porque muitas vezes, quando... É uma configuração que eu particularmente acho chata, mas para evitar que você faça uma cagada no seu sistema, pode ser uma configuração interessante, que ele vai perguntar, por exemplo, você tem certeza que você quer remover isso? Eu não gosto muito, mas evita que você faça cagada no seu sistema. Eu já fiz algumas cagadas desse tipo. Um outro comando, deixa eu ver aqui no cola. Um outro comando interessante é o find. O que o find faz? Por exemplo, eu vou rodar ele aqui, ó, no meu bar. Eu vou só passar find e a raiz do meu sistema. Ele vai listar todos os arquivos do meu sistema. Se eu quiser parar a execução de um programa, qualquer programa, se eu quiser simplesmente parar, interromper a execução dele, eu aperto Ctrl C. Ele para, ele interrompe a execução. Rodei de novo, executei. O Ctrl C, ele interrompe a execução do programa. Então, o find, pura e simplesmente, ele lista os diretórios e arquivos, né? Se eu rodar ele no meu ponto aqui, por exemplo, ao invés de listar do meu sistema inteiro, deixa eu só dar uns clear aqui, dar uns enter aqui. Vou rodar ele aqui agora no meu diretório atual. Ele vai me listar só os arquivos que tem no diretório do meu usuário.
Mas o find, ele serve justamente para você encontrar arquivos. Por exemplo, vamos supor que eu quero encontrar um arquivo chamado cola no meu sistema. Eu vou usar o find, vou passar o tracinho name, o nome do arquivo que eu quero achar, eu tô caçando um arquivo chamado cola. E passo aqui a barra do meu sistema. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Será que é tracinho, tracinho? Acho que eu tenho que passar isso aqui. Ah, tá. É porque eu tenho sempre que passar o diretório primeiro. Então é find, o diretório e depois os parâmetros. O find, ele tem isso. Outros comandos, você não vai ter esse problema. Por exemplo, o ls, não tem ordem exatamente para os parâmetros. Mas se eu passar aqui agora, repara que agora ele me deu vários erros, né? Por quê? Porque aqui eu estou logado com o usuário convencional, né? Que é o Messias. E o Messias, ele não tem permissão para acessar esses diretórios aqui. Então, eu não consigo pesquisar dentro desses diretórios justamente porque eu não tenho permissão. Então, de duas formas. Ou eu posso dar uma olhada aqui no meio desses erros aqui para ver se eu encontro o cola, para ver se ele encontrou, ou eu posso fazer o seguinte. Eu posso redirecionar os erros, que é o quê? Tudo que for erro, eu vou jogar para outro lugar. O que não for erro, me mostra. Então, por exemplo, o 2 é que representa, ele costuma representar o erro, né? Então, se eu passo 2, sinal de maior, significa que eu vou estar jogando o erro para algum lugar. E aqui eu posso fazer da mesma coisa. Eu posso passar para algum arquivo, por exemplo, erros. Vou rodar agora. Repara que ele já não me mostrou as mensagens de erro. E ele me mostrou só o arquivo que eu estou procurando. E se eu der aqui agora o cat no erros, eu tenho todos os erros que deu durante a execução desse programa. Se eu não quiser jogar isso para um arquivo, eu posso jogar isso para um carinha que está lá no dev null. Então isso aqui eu estou simplesmente descartando, vamos dizer assim. Se eu jogo para esse barra dev null, ele não vai salvar em lugar nenhum, eu vou estar simplesmente descartando. Mesma saída, só que agora ele não salvou em lugar nenhum. Eu posso concatenar vários. Por exemplo, eu vou jogar aqui, deixa eu subir um pouquinho, o erros, e vou jogar a saída convencional para o saída find, por exemplo. Rodei aqui, ele não me mostrou nada. Se eu der o ls, eu tenho aqui erros e o saída find. Se eu der o cat saída finds, tá aqui, ele encontrou o cola aqui dentro. Tem uma outra forma de filtragem, por exemplo, eu vou aqui usar uma outra forma. Eu vou continuar jogando aqui o erros. Na verdade, eu vou jogar aqui para dev null. Só que eu vou usar um outro cara aqui agora, que ao invés de usar esse carinha aqui, eu vou usar o pipe. Eu vou usar o pipe e vou usar um carinha chamado grep. O que eu estou fazendo? Eu estou jogando a saída desse comando para o próximo comando. O que o grep faz? O grep ele filtra. Então, por exemplo, se eu quiser filtrar por cola, repara que aqui agora a saída vai ser bem maior. Ele me mostra tudo que tem cola. Então, por exemplo, git cola git.png, chocolate, né? Aqui tem cola. Então, tudo que tem cola, ele já está me mostrando. Ele também achou o conteúdo. É uma outra forma de usar. O grep, a gente pode usar ele para diversas formas. Por exemplo, eu vou dar um cat lá no etc/perswd. O que é esse arquivo aqui? Esse arquivo aqui é um arquivo de configuração do sistema que diz... É um arquivo mais para configuração dos usuários. Por exemplo, aqui eu tenho todos os usuários do meu sistema, tanto usuários convencionais, né, como eu tenho o Eric, eu tenho o Messias... e eu tenho o usuário root. Então aqui eu tenho, por exemplo, o nome do meu usuário, eu tenho as permissões do meu usuário, eu tenho o grupo do meu usuário, eu tenho o diretório home do meu usuário, eu tenho qual que é o bash desse usuário. Então, por exemplo, vamos supor que aqui nesse arquivo eu quero filtrar por todos os usuários que eu posso logar, ou seja, todos os usuários que são, digamos assim, usuários convencionais que eu posso logar, que tenham um bin/bash. Então eu posso simplesmente passar um cat grep,
passo o pipe, grep, vou passar aqui bash. Posso filtrar só por bash, eu acho, vamos testar. Ó, repara que agora ele já me listou todos os usuários convencionais, todos os usuários que têm um bash, um interpretador de comandos. Eu tenho o root, eu tenho o Messias, eu tenho o Eric. Então é para isso que serve o grep. Eu posso ver mais informações tanto com o /help, só que aqui no /help eu vou ter só uma breve listagem, né? É dos parâmetros mais comuns. Então, se você quiser saber mais como que funciona um parâmetro, o que um parâmetro, quer dizer, parâmetro não, como funciona um comando, o que esse comando faz, quais são as possibilidades dele, a gente tem um utilitário aqui que chama man, que é de manual mesmo. Então, por exemplo, se eu quero saber tudo que o grep faz, dou um man grep, que aqui eu vejo mais, vamos dizer assim, um tutorial mais completo, né, de como funciona o grep. Se eu quiser sair dessa visualização aqui, eu posso apertar simplesmente o Q. E eu posso verificar isso para todos os comandos. Tem o ls, tem o cat, tem o cp. Então, sempre que você quiser saber como que um comando funciona, o que ele faz, você pode usar o man. Eu uma vez vi um professor meu falando que uma forma interessante de você aprender sobre todos os programas que tem aqui é você ir lá, por exemplo, no cdbin, por exemplo, você dá um ls aqui, pensa, putz, o que será que esse zip aqui ele faz? Você dá um man zip, o zip, ele serve para você comprimir arquivos no formato zip. O que será que, por exemplo, o man faz? Tem o man do man também. Deixa eu ver se tem o man do man. Eu nunca olhei isso. Tem o man do man também. Então é você ir dando uma olhada, estudando cada um desses arquivos. Pode ser uma forma chata de aprender, tipo assim, talvez não é a forma mais rápida de aprender, mas é uma maneira interessante de você conhecer os arquivos do seu sistema, como que eles funcionam, né? Então, mais pra frente a gente vai aprender algumas outras coisas, mas acho que por agora, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Então, na próxima aqui, esse RF aqui é um parâmetro, é um parâmetro do RM, eu acho que eu escrevi aqui errado. Mas então é isso, até a próxima.